Hoje eu vou compartilhar com você 3 maneiras da gente calcular a frequência cardíaca. Eu sou Virginia Cerutti, cardiologista há mais de 17 anos. Esse aqui é o portal do ECG e aqui a gente fala sobre eletrocardiografia e sobre a importância desse exame nos diagnósticos cardiológicos, principalmente nas emergências cardiológicas. Vamos lá que para calcular a frequência cardíaca você vai precisar de alguns conceitos básicos. O primeiro deles é lembrar que a velocidade do papel do elétron ela é 25 milímetros por segundo. Portanto, cada 25 milímetros que eu medir aqui no papel do elétron, eu tenho 1 segundo. E cada milímetro é 0,04 segundos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é entender quantos segundos tem em 1 minuto. Isso aí eu acho que você já sabe, são 60 segundos, certo? Se eu sei que 25 milímetros é 1 segundo, 1 minuto, que são 60 segundos, vai ser x. Então, eu pego aqui 60 vezes 25, vou ter 1.500 milímetros. Portanto, o papel do elétron também é a mesma coisa que eu dizer que roda numa velocidade de 1.500 milímetros por minuto. Então, veja, se eu pegar 1.500 milímetros, eu tenho 1 minuto, que é 60 segundos. Se eu souber o intervalo em milímetros entre dois batimentos cardíacos, 2 QRS, eu vou saber a cada quanto tempo que o coração bate. Então, eu pego 1.500 e divido pelo RR em milímetros. RR é a distância entre dois QRS, entre duas ondas R. E eu tenho aqui a distância de 22 milímetros. Então, se eu pegar 1.500 milímetros, que é 1 minuto, dividir por 22, eu sei a cada quanto tempo ou quantas vezes o QRS vai acontecer em 1 minuto. Portanto, 1.500 dividido por 22 são 68 vezes. O coração bateu a cada 22 milímetros, portanto, 28 batidas do coração em 1 minuto. Mas, às vezes, o eletrocardiograma não tem esse RR tão regularzinho assim, né? A distância entre os QRS pode ser um tanto irregular, como no traçado que eu vou mostrar agora. Veja aqui, olha. Esse aqui o RR é mais curto, aquele está mais longo, esse aqui está mais curto. Nesse caso, se eu fizer a medida do RR aqui, não vai ser tão regular. Eu não vou conseguir calcular certinho a frequência cardíaca. Então, eu posso pegar um período maior de tempo. Eu posso, por exemplo, pegar aqui um intervalo, olha, de 10, 20, 25 centímetros, que equivale a 250 milímetros. Para pensar aqui comigo. 250 milímetros, quanto que é de 1 minuto? Parou para pensar? Vai dar mais ou menos 6 vezes. Ou seja, vai dar 10 segundos. Então, se eu tenho 25 centímetros, 250 milímetros, isso aqui multiplicado por 0,04 segundos, que é a distância de cada milímetro, quanto que vale cada milímetro, que é 0,04 segundos, eu tenho que aqui, então, eu tenho 10 segundos. Dessa maneira, eu faço o seguinte, ó, 25 milímetros é 1 segundo, x milímetros são 10 segundos, logo 10 segundos é 250 milímetros, que é a distância que eu tenho aqui. Se eu contar o número de batimentos de QRS que tem aqui dentro e multiplicar por 6, eu vou ter a frequência cardíaca. Então, veja, eu tenho aqui contando 19 QRS em 10 segundos. Logo, 19 vezes 6, 114 batidas do coração em 1 minuto. Tudo bem? Vou trazer mais uma informação aqui para você. Vem comigo nesse próximo traçado. Repetindo aqui o último traçadinho que eu mostrei, quando eu tenho um RR bem irregular, como aqui, né? Aqui você observa que tem um RR mais curto, outro mais longuinho aqui. Bom, ficou irregular, ficou difícil de fazer o cálculo, aquele certinho, ou eu não estou com uma régua, está difícil de eu calcular a medida aqui, de eu medir os centímetros, estou com pressa. Posso fazer o quê? Pegar uma caneta como essa e colocar ela em cima do meu eletrocardiograma. Essa caneta ela tem 15 centímetros. 15 centímetros, se eu transformar isso para milímetros, são 150 milímetros. Se eu transformar isso para segundo, é 150 vezes 0,04 segundos. Ou faz aí a regrinha de 3 que você vai achar o valor de 6 segundos. Então, uma caneta como essa tem 6 segundos. Se eu contar o número de QRS que cabe dentro da caneta, eu vou ter a frequência cardíaca em 6 segundos. Então, basta eu multiplicar por 10 que eu vou ter a frequência cardíaca em 1 minuto.
Então, veja, 25 milímetros é 1 segundo, a caneta tem 15 centímetros, que equivale aí a 6 segundos, usando a boa velha regra de 3. Se eu contar o número de QRS que cabe dentro da caneta, que foi 11, multiplicar por 10 para dar 1 minuto, eu vou ter a frequência cardíaca de 110 batimentos por minuto. Veja que ficou bem parecida a frequência cardíaca dessa medida com a frequência cardíaca que a gente fez anteriormente. Então, anota aí o bizu de como que calcula a frequência cardíaca. Você pode pegar 1.500 dividir pelo RR em milímetros, você pode pegar uma distância grande de 25 centímetros, que equivale a 10 segundos, e contar o número de QRS dentro desses 25 centímetros, multiplicar por 6 e vai ter frequência cardíaca, ou você pode usar a regra da caneta. Pega uma caneta, vê quantos QRS cabe dentro dela, ela equivale a 6 segundos e, portanto, é só multiplicar por 10 e você vai encontrar a frequência cardíaca. Existem outras maneiras de calcular a frequência cardíaca? Existem. Essas aqui são as mais simples, as mais rápidas da gente utilizar na vida prática. Espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo aqui do Portal DCG.